Aleluia! Pai Celestial, no poder do nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Em 1 Tessalonicenses 4, versos 13 ao 18. Irmãos, queremos que vocês saibam o que acontece com os que já morreram. Assim não vão se entristecer como aqueles que não têm qualquer esperança. Pois se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, podemos estar certos de que Deus vai trazer de volta, junto com Jesus, aqueles que morreram crendo em Jesus. O que agora vamos lhes dizer foi o Senhor que nos disse: nós, os que estivermos vivos quando o Senhor vier, de maneira nenhuma, iremos nos encontrar com Ele antes daqueles que já morreram. Pois, quando for dada a ordem pela voz do arcanjo, e quando a trombeta de Deus ressoar, o próprio Senhor descerá dos céus. E então, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, os que estivermos vivos naquele tempo, seremos levados juntamente com eles entre as nuvens, a fim de nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, confortem-se uns aos outros com estas palavras. Aqui nessa passagem, Paulo tenta resolver dificuldades certamente relatadas por Timóteo. Parece que os tessalonicenses receavam que os cristãos já falecidos não iriam participar da parúzia, ou manifestação final de Jesus. O apóstolo afirma que não será importante estar entre os mortos ou entre os vivos. A ressurreição de Cristo é promessa e garantia da ressurreição dos mortos. Os mortos, portanto, ressuscitarão e se unirão aos que ainda estiverem vivos, a fim de formarem um só cortejo, ao encontro do Cristo glorioso. Todos os fiéis que partiram dessa vida estão unidos com os fiéis vivos, que estão sendo transformados, segundo o caráter de Cristo, o nosso Senhor. E estamos unidos tanto na vida como na morte para sempre. Vamos fazer a leitura de 1 Coríntios 15 versos 50 ao 53. Digo-lhes isto, irmãos, o corpo feito de carne e sangue não pode ter parte no reino de Deus, nem o que é mortal pode ter a imortalidade. Mas ouçam, eu vou contar um segredo para vocês: nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados. Seremos transformados num segundo, num abrir e fechar de olhos, quando a última trombeta tocar. A trombeta tocará, os mortos ressuscitarão para a imortalidade e nós, que ainda estamos vivos, seremos transformados. Pois é necessário que este corpo que é mortal vista-se com o que é imortal, e que o corpo que morre vista-se com o que não morre. Aqui nessa passagem, Paulo imagina que Cristo há de voltar antes que a sua geração morra. Os mortos ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados. Desse modo, ele salienta que a ressurreição não é apenas retorno à vida. A geração de Paulo já morreu por volta dos anos 70, quando o templo foi destruído pelos romanos. Nós estamos há mais de 2000 anos, e muitos falam que Jesus vai voltar. Sendo que Jesus já voltou para levar os mártires com ele. João 14 verso 3. Quando a Bíblia fala que Jesus virá nas nuvens, é uma figura de linguagem. Na passagem de Hebreus 12 verso 1, Paulo compara a nuvem com uma grande multidão de testemunhas fiéis. Ele está referindo aos heróis da fé no capítulo 11 de Hebreus. Vai acontecer o seguinte: todo Israel só vai se voltar a Deus quando completar o número dos gentios, que vão se converter a Deus. Romanos 11 verso 25. E quando acontecer isso, virá de Israel uma justiça impecável, e o mundo todo será julgado. Será como um fogo que queima. Será o dia do julgamento e da destruição dos que não querem saber de Deus. 2 Pedro capítulo 3 verso 7. Em seguida Deus vai trazer vida para os que estão mortos em Cristo. Romanos 11 verso 15. Vai acontecer uma recriação. Salmos 104 verso 30. A terra será renovada. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono, dizendo: agora, a morada de Deus vai ser com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus. Então, o próprio Deus estará com eles, e ele lhes será por Deus. Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e a morte já não existirá mais. Não haverá mais luto, nem choro e nem dor, porque as coisas velhas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: olhem, eu estou fazendo tudo novo. E acrescentou: escreva isto, porque estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. E ele ainda me disse: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim.
A todos os que têm sede eu darei de beber, de graça, da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará todas estas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Entretanto, os covardes, os incrédulos, os pervertidos, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que queima com fogo e enxofre. E essa é a segunda morte. Não vi nenhum templo na cidade, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para iluminá-la, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações serão guiadas pela luz dessa lâmpada, e os reis do mundo trarão a sua glória para a cidade. As suas portas jamais se fecharão de dia, e nela não haverá noite. Das nações serão trazidas riqueza e glória para aquela cidade, e nela jamais entrará coisa impura, nem ninguém que faça coisas vergonhosas, ou que seja mentiroso. Só entrarão aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida que pertence ao Cordeiro. Pai Celestial, no poder do nome de Yeshua Hamashia, o nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho.